Agora é o Luiz. Aquela pergunta que você quer ouvir. Estou muito bem e... Vai, Luiz. Depois do Luiz tem alguém? Não, foi aquele lance da história sobre a questão de você homogeneizar alguns personagens. O negro, por exemplo, é isso. É o ex-escravo. E realmente, na história do Brasil, você vai procurar aonde que o negro está inserido. Depois da escravidão, parece que acabou o negro na história. Não, e mesmo durante a escravidão, eu acho, né? Qual é o lugar que... E aí, recentemente, né? Vamos botar os últimos 5, de repente 10 anos, que você está desmistificando a ideia da princesa Isabel como sendo a salvadora, né? E aí você vê que, por exemplo, na questão da libertação dos escravos, a maioria já tinha conseguido a alforria. É claro que a questão da legislação é importante, que é um marco institucional para afirmar, porque senão até hoje eu não duvido que teria pessoas dizendo que negro ainda era escravo. Se existem várias formas de escravidão, isso não seria nenhum problema. E aí você tinha, só emendando, você tinha comentado sobre a questão sobre o que a Beth fala, né, de homogeneizar. Acho que é ela também que faz um outro texto em que ela fala, por exemplo, sobre a questão do cidadão. Ah, estamos formando cidadão, mas que cidadão é esse que eu estou querendo formar? Então você padroniza esse cidadão. Isso. Mas nesse texto ela fala um pouco também de cidadania, né? Nessa pegada, né? Enfim, continua. Isso. E aí também tem o problema da realidade do aluno, que foi até comentado aqui, sobre a questão de você dizer assim, como você falou, né? Vou contextualizar. Você está padronizando, porque nem todos numa sala de aula têm a mesma realidade. Tem alguns que têm PlayStation, outros que não têm nem brinquedo para brincar. Então, como que você vai contextualizar? E você trabalha em termos de estereótipos, né? Assim. Então, esse texto da Beth, embora ele seja bem viajante, assim, para mim ele fala isso, tentando trazer para a prática, entendeu? Mas fala. Também entra naquele esquema que a gente estava conversando, né? Se a gente parar de pensar o quanto que isso ajuda ao professor em sala de aula. Tá, se eu não vou pensar na realidade do aluno, como que eu vou trabalhar? Né? Acho que cria esse desafio, né? Essa questão um pouco mais transparente. Vamos fazer de conta que esse texto cai na mão do professor, como a Maria Helena idealizou. Aí o professor, e agora? Eu tenho que me basear pelo quê? Né? Por isso que acredito também que a Carmen também aposta mais no conhecimento, além da cultura, que é um conhecimento que também não é um conhecimento que, vamos dizer, numa palavra bem chula, vamos dizer assim, baba-ovo para o científico, né? Porque o científico já, por exemplo, apoiou que pessoas brancas tinham menos probabilidade de ir para a criminalidade do que as brancas. Isso foi cientificamente comprovado na época. Então, é uma coisa que você tem que questionar. Mas aí entra naquele esquema de como você vai colocar a questão, ela coloca a questão da centralidade do conhecimento como uma aposta política, como a gente colocou, de você defender, e também é muito atual quando você tem um contestamento muito grande da ciência. É a Terra que não é redonda, é a cloroquina que salva, então, tudo esse questionamento da ciência. Então, acho que essa defesa dela é muito mais atual do que antes. Não, com certeza. Eu acho isso aí um ponto importante, né? A gente não pode de jeito nenhum cair nesse relativismo científico, né? Que a gente está ferrado se a gente for por aí, né? Assim, nesse sentido. E nem na desconsideração desses contextos, vamos dizer, dessa diversidade de contextos, mas que não sejam contextos do aluno, etc., mas que não sejam contextos essencializados, que não sejam contextos
trazidos a priori, né? Eu acho que muitas vezes a gente fica num lugar de professor. Agora eu que estou fazendo uma conexão aqui. Eu acho que isso tem a ver com uma postura do professor de estar pronto para se colocar no lugar de vulnerabilidade. Porque eu acho que, no fundo, a nossa formação de professores, ela nos leva muito a querer sempre controlar o que está acontecendo em aula. Com alguma, sei lá, eu acho isso. Então, essa questão dos contextos, pelo menos em matemática, eu vejo muito assim. Há uma defesa da contextualização, mas que o professor já chega com o contexto pronto. Então, não é que não tenha que haver essa contextualização, mas uma contextualização que parte da diferença, e não com uma coisa que você vem a priori e que aí você acaba recaindo em estereótipos, etc. Né? Assim, você fala, matemática, assim, estou falando da matemática, mas acho que em outras áreas isso se aplica também. É uma coisa muito longe da realidade. Aí você quer trazer para a realidade, mas você já traz para a realidade dizendo para a pessoa qual é a realidade dela. Entendeu? Acho que isso que a Beth ajuda quando ela fala esse negócio de você estar nomeando o outro, né? Você está colocando o outro em determinado lugar, né? Mas fazer isso não quer dizer que você não vai nem desqualificar o conhecimento hegemônico, científico, etc., porque aí a gente cai no relativismo, e nem deixar de considerar os vários contextos e tal. Só que de outro lugar político, digamos assim. Marilza. Não sei se tem alguém antes. Não, Vitor, eu só quero, quando você fala da ideia dos contextos, né, de como a gente, na nossa profissão, tem sempre os a priori, né, de já levar uma aula. Claro que a gente tem que preparar a aula, a gente não vai para a aula pensando em vou chegar lá e vai sair, vai surgir, né, a gente tem essa parte da preparação. Mas eu vejo muito o que acontece nos anos iniciais, que a gente está muito mais aberto a mudanças. Em tirar essa ideia de tirar o eu do centro, né, a figura do professor do centro, e deslocar essa identidade aí a partir das relações. A gente começa muito, a gente está muito mais aberto a iniciar uma aula e a criança fazer uma pergunta e a gente mudar ali o roteiro, né, da conversa. E aí eu acho que a gente tem muito a aprender com essa pedagogia, né, de escuta, de lugar da escuta, de entender Eu o acho outro. até que na educação infantil mais ainda, né, Marilza, assim. Mais Não sei ainda, quem eu aqui é acho. da educação infantil, a Priscila, não sei se tem mais alguém, mas continua. Os princípios que são baseados no currículo, eu acho, na educação infantil ainda muito mais abertos, né? Quando a gente fala aqui de documentos, a gente fica o tempo todo numa tensão. O Colégio Pedro II, por exemplo, que é de onde eu falo hoje, é um colégio que tem um apelo pelo currículo, o currículo oficial, documento muito grande ainda. E a gente é que vai burlando ali no dia a dia o cumprimento desse currículo oficial, né? Acho que quem aqui que trabalha lá sabe disso. A gente tem uma estrutura muito rígida, assim, de coordenação pedagógica, orientador pedagógico, que ficam ali meio que como guardiões do currículo oficial, e a gente tem que ficar negociando o tempo todo de por que a gente está desviando, né, e explicar. E aí, quando tem uma situação, assim, para trazer de caso, de vivência, de um aluno ano passado, que me perguntou, era dia do índio, né,
E é primeiro ano, então ele veio de uma escola de educação infantil que trabalhava com as datas, porque infelizmente essa é a nossa grande realidade ainda. E aí todas as datas cívicas, que a criança sai de índio, sai de palhaço, e aí ele me perguntou por que eu não tinha falado do índio aquele dia. E aí quando ele me perguntou, a gente parou para discutir. E aí aquilo virou um projeto, né? E aí o Urutau foi lá na escola depois, e assim, as famílias, a gente fez uma pesquisa e tinha descendentes de indígena na sala, e aí as famílias, quando foram a uma aula aberta, eles próprios falando dessa questão do contexto, né, de que para eles, essa coisa do índio na cidade, indígena na cidade, povos indígenas, isso é uma realidade que não faz parte. Eles ainda viam o índio como aquela figura exótica lá da selva, o índio de 1500, né, e não uma pessoa. E aí, aqui a gente vê como a gente precisa ainda modificar esses currículos, né, todo dia, fazer currículo na escola, como diz o Sertor, praticando, né. Enfim, eu acho essa questão do conhecimento, como eu falei, depois eu quero trazer esse texto da Carmen, como a Priscila falou, né, e o Luiz também falou, que ela tem uma perspectiva do conhecimento que eu acho que dá para pensar bastante, vamos dizer assim, em diálogo com o que a Beth está falando. Mas eu acho assim, essa questão do conhecimento hegemônico, eu entendo, primeiro essa questão de entender o currículo como um lugar de disputas, né? Isso quer dizer que a gente vai, vamos dizer assim, a gente tem uma luta e um engajamento político para quebrar essa hegemonia, que não significa banir esse tipo, o conhecimento que o tipo de, vamos ver, de matéria mesmo, de prescrição curricular, que é associado a essa referência eurocêntrica ou hegemônica. Não significa banir esse conhecimento, mas significa colocá-lo em outro lugar político, né? Por exemplo, eu acho que nada que a gente pratica como professor no contexto, no Brasil, em nenhuma disciplina, sejam as disciplinas ditas humanas, sejam as disciplinas ditas exatas, pode ignorar o contexto político e histórico de constituição do Brasil, né? Assim, então, nada que a gente faz em sala de aula, em nenhuma disciplina, pode ignorar a constituição histórica do racismo no Brasil, por exemplo, né? Assim, isso atravessa qualquer disciplina, assim, seja de história, seja de matemática, né? Eu acho. Então, por exemplo, a visão do negro que se tem no Brasil, tanto antes do período ou do indígena, né, como a Marilza colocou, tanto antes do período colonial, como durante, como depois, né, do período colonial. A gente tem uma narrativa hegemônica estereotipada que coloca determinados grupos étnicos ou sociais em determinados lugares, né? Então, nenhuma postura como professor pode ignorar uma luta política de desconstruir essas narrativas, né? Assim, e disciplinas de matemática, física, química, biologia não estão isentas disso, né? Porque a maneira como o conhecimento matemático que está ali em disputa no currículo se organiza historicamente é definido por essas lutas, por essas narrativas que desqualificam o outro, etc., né? Então, quando a gente fala em matemática, por exemplo, de como a matemática contemporânea se desenvolveu historicamente, a gente não pode ignorar o fato de que há uma centralidade na contribuição da Europa que invisibilizou e silenciou
outras contribuições, tanto de culturas quanto de sujeitos mesmo, de pessoas, né, que não foram reconhecidas, enfim, etc. Agora, eu entendo que isso, que colocar esse conhecimento que é identificado como hegemônico em outro lugar político não implica necessariamente em ter uma superficialização desse conhecimento, assim. Ou seja, você discutir o conhecimento identificado como hegemônico na escola de uma outra posição política, né, a qual eu tenho me referido como de uma forma problematizada, né, assim, não significa superficializar esse conhecimento. Ao contrário, significa favorecer a produção de outros sentidos, né, para esse conhecimento, que é um aprofundamento, né. E eu acho que essa questão, voltando à questão do negacionismo científico e o revisionismo histórico, né, que tem sido crescido de maneira tão assustadora no Brasil, ao qual o Luiz se referiu. Eu acho que na academia tem muito uma visão de que combater o negacionismo científico passa por apresentar a ciência na escola. Eu acho que o mesmo vale para a história, falando do revisionismo histórico, da negação da escravidão, da negação da ditadura, etc. Mas eu acho que na academia há muito uma visão de que o combate desse negacionismo científico e histórico é ter um ensino dessas disciplinas que seja mais duro, mais impositivo. E eu acho que é exatamente o contrário, né? Eu acho que o conhecimento científico é apresentado na escola de uma maneira dogmática, de uma maneira como se ele fosse... e é isso que eu acho que abre terreno para o negacionismo, né? Certo? Então, colocar o conhecimento científico hegemônico nesse lugar político, eu entendo que é uma forma de combater esse relativismo, né? Porque se o conhecimento, quer dizer, o que caracteriza a ciência, assim, eu acho, e falando mesmo da ciência hegemônica, é uma capacidade de se autoproblematizar, né? Assim, nenhuma verdade na ciência hegemônica é dogmática, né? As coisas se problematizam a partir da própria produção científica, mas a ciência é apresentada na escola de uma forma dogmática, né? O ensino, muitas vezes, de ciências na escola, ele se resume a uma apresentação de fatos, né? Que não expõe esse lado autoproblematizador da ciência. Então, eu acho que isso abre um grande espaço para esse negacionismo, né? Porque se as coisas são apresentadas de maneira dogmática, então qualquer coisa está valendo, assim, quer dizer, você dizer que a Terra roda em torno do Sol faz tanto sentido quanto dizer que a Terra é plana, porque é tudo igualmente dogmático, né, assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa questão não é uma... Quer dizer, essa mudança de lugar político, por um lado, esse deslocamento do lugar político do conhecimento que é identificado como hegemônico, por um lado, e a desconstrução de uma narrativa que invisibiliza e silencia outras formas de conhecimento, não é uma superficialização, assim. Então agora quem? Marilza, depois Juliana. Marilza já falou? Não, então é Juliana. Quer dizer, Marilza já acabou. Eu entendi que era outra inscrição. Então é Juliana. Oi, vai gente. Boa tarde para todo mundo. Não sei, eu estou escutando aqui as discussões e li os textos também. Eu vou projetar um negócio aqui enquanto na fala da Juliana. Vai lá. Eu falo do lugar da psicologia, e no meu doutorado eu tenho estudado especificamente a expansão subjetiva, né, dos grandes grupos e conglomerados de educação que estão a partir da venda de materiais para todo o Brasil.
E aí eu fico pensando também de que maneira essa essencialização dos conhecimentos que a gente está debatendo aqui no currículo também não abre espaço para que esses grandes grupos mercantilizem e se favoreçam a partir dessa essencialização, né? Porque, querendo ou não deixa de ser uma forma de uma colonização, né, dos saberes brancos sudeste centrados, porque todos esses materiais eles são produzidos aqui, são produzidos por pessoas brancas também, como se isso, de alguma forma, facilitasse esse controle subjetivo. Especialmente eu falo da questão da educação socioemocional, né, das famosas habilidades e competências socioemocionais que viraram quase uma mercadoria, né? Então, em vez de a gente estar atento a, de fato, quais são as demandas que surgem do chão da escola e quais são as questões ali que cada contexto, né, como a gente vem falando, e cada realidade convoca, a gente já chega com materiais prontos, né, de como e normativos também, apesar dos materiais serem abertos, eles ensinam uma forma de sentir, uma forma de pensar, que também tem a ver com uma certa subjetivação, assim. E ainda pior, aqueles materiais que trabalham questões identitárias se vendem como progressistas, né? Então, a gente vê essa lógica de grandes grupos vendendo materiais e, por mencionarem questões identitárias, eles, por si só, já bancam algo como se fosse visões progressistas, libertárias, enfim. E aí eu fico pensando só como é que a gente pode pensar, de fato, um currículo que transforme realidades para além dos conhecimentos por si só que a gente está ali trabalhando, né? E, de fato, aponte para essas engrenagens, que não só a gente pensa, isso que os textos falam, né? A gente não só saber quais são os saberes compartimentalizados que a gente ali está discutindo e está trazendo em sala de aula, mas, de fato, aonde apontar para a construção estrutural desses saberes. Né? Porque, às vezes, o pessoal pode mencionar... construção estrutural, a construção histórica, cultural, etc. Nesse sentido. Mas fala, Juliana. Não, é isso, assim, porque às vezes a gente acha que, não sei, muitas vezes a gente tem a sensação que trazer esses outros saberes por si só já garantem esse lugar libertário de transformação social, mas que eu sinto que muitas vezes, principalmente nessas apostilas, as pautas identitárias, elas são trazidas, mas num nível que não incomode, sabe? Num nível ali superficial, ao ponto de manter as estruturas, a gente menciona, fica tudo certo, e aí a gente cumpre o que o currículo está demandando, no meu caso, das habilidades socioemocionais, né, das tais competências. Um checklist, assim, que tem que ter. Então, se tem aquilo ali, pronto, decolonizou. E aí é só isso, assim, para pensar com vocês, que vêm de outras áreas, que vêm da pedagogia também, como a gente pode transformar o currículo, não só agregando outros e novos saberes, mas agregando perspectivas estruturais também, né? Dos saberes que a gente traz ali para o campo da escola. Então, e essas perspectivas, eu acho que não é uma questão de cancelar. A gente tem muito uma política de cancelamento das coisas. Não é questão de cancelar esses saberes, nem de superficializar. Mas é questão de desconstruir uma visão. Eu acho que isso que quando você desconstrói uma visão de que a produção do conhecimento científico é politicamente neutra, você está superficializando esse conhecimento científico. Eu acho que essa que é o erro, assim, vamos dizer, de implicação. Enfim. Quem mais quer falar agora? Então, pouca gente falou do outro texto. Alguém quer falar do outro texto? Quer dizer, a gente falou menos, né? Da Cláudia Miranda. E eu queria falar um pouco sobre as próximas aulas, sobre o que eu pensei para os próximos encontros. Antes disso, alguém quer falar alguma coisa? Maria Helena, vai lá. Sim, sobre isso que você perguntou agora, do outro texto. Quando eu li o da Cláudia Miranda, eu fiquei me questionando se ela no texto fala muito da gente ir para além da escola, né, e para
para ter outras formas de espaços não formais, né, que seria fora, digamos, do muro da escola. Aí eu fiquei pensando, comparando com o que você falou, porque a gente meio que contextualiza já em caixinha para os alunos, né? A gente já traz contextualizado. Então, eu entendo que isso daqui seria uma forma possível da gente tentar, de fato, fazer alguma contextualização que já não fosse uma contextualização pré-produzida, sabe? Dentro do que a gente já... Que, assim, e eu acho que isso tem a ver também com o texto da Macedo, que embora eu tenha achado o texto da Macedo difícil, quando ela fala... Para lidar com a diferença, precisa ser pensado como espaço-tempo, o currículo, né? Como espaço-tempo de negociação cultural. Aí eu acho que essa negociação cultural, ela, de certa forma, também implica e significa isso, da gente abrir para fora desses espaços não formais o ensino também. Que eu acho muito difícil, sabe? Assim, eu teria bastante dificuldade nisso, mas eu acho que isso é necessário. E eu acho que Mas eu acho que é isso, não trazer esse contexto pronto, eu acho que eu entendo dessa forma, né? Não, eu acho que assim, a gente apresentar em todos os segmentos o ensino, não só para as crianças, mas para os responsáveis também, eu acho que não fica claro para a maioria das pessoas, não fica claro que o ensino não é neutro, sabe? Porque a gente passa o tempo todo, quer dizer, a minha educação inteira, né, eu fui achando que matemática, nossa, matemática é isento de tudo, matemática é acima do bem e do mal, sabe? E assim, e não é, e a gente tem que mostrar isso para os alunos, mas assim, a gente também tem que entender bem isso antes, professor. É aquela mesma coisa, né? Você tem que conscientizar professor, você tem que conscientizar responsável. Na verdade, eu acho que os alunos, eles são os mais fáceis da gente conseguir trabalhar isso, sabe? Porque eles são os mais abertos, eles estão em construção. E a gente, às vezes, a gente encontra uns seres humanos aí que eu acho que eles já se fecharam para o mundo. Mas, enfim, eu acho que essa coisa de você sair do mundo, daquele mundo, do muro da escola mesmo, é uma possibilidade. Só que, assim, em particular, no caso da matemática, eu fiquei pensando como é que a gente poderia fazer isso, né? É isso. Exatamente. Isso, então... Eu acho que quando ela fala do tensionamento entre... O Luiz está fazendo várias piadas aqui hoje. entre o tensionamento entre essas temporalidades continuistas e a temporalidade performática tem a ver com isso. Tem a ver com você assim, tem a ver com isso não, mas trazendo para a nossa postura como professor, né, vamos dizer assim, reconhecimento de que existem vários contextos ali atravessando esses espaços-tempos da escola e do currículo, assim. Então, acho que essa é a questão de não ter uma contextualização, quer dizer, não pautar a nossa ação docente por sentidos fixados, seja de democracia, de contextualização, de emancipação, né? Assim, então, e tem uma parte muito legal que ela fala no texto que nem toda colonização é poderosa o suficiente para eliminar as resistências e nenhuma resistência está isenta da colonização, assim. Então, eu acho que, enfim, eu acho que essa questão dos contextos tem a ver com isso, né? Com essas temporalidades que ela fala no texto, mas assim, trazendo para a nossa ação docente. Eu acho que trazendo para a nossa ação docente, isso passa inclusive por e esse reconhecimento de que nada é neutro, né? A gente que é de matemática tem muito isso, né? A gente vê a matemática como uma coisa fora do mundo, né? Com uma coisa assim, eu acho isso, com uma coisa que tá além da realidade, digamos assim.
E eu acho que isso é construído na nossa formação, né, na graduação em matemática, né, assim. Então, desconstruir essa neutralidade, etc. E eu acho que isso passa, em última instância, a uma ressignificação do que é a nossa profissão, assim, né, assim. Eu acho que isso... E aí volta com o que o Luiz falou agora há pouco, assim, de que na primeira metade da aula, né, que ele está falando dos cursos de licenciatura, que é uma coisa que o Luiz sempre fala, dos cursos de licenciatura que não dialogam com a escola, etc. Eu acho que eles não dialogam com a escola. O mais grave dessa falta de diálogo é isso. Não problematizar um entendimento do que é ser professor, também sem essencializar também sem fixar um sentido do que é ser professor. Mas eu acho que nos cursos de licenciatura, a profissão é muito naturalizada, é muito essencializada, que é o seguinte: você vai chegar lá, vai falar coisas, o aluno vai ouvir e vai aprender. Né? Então, acho que se a gente traz isso para a formação docente, eu acho que essas questões que aparecem no texto da Beth de vários autores, elas deslocam esse sentido de docência e deslocam essa dimensão da formação, né, assim. Isso, então, quem mais quer falar? Eu queria falar um pouco dessa programação aí que está projetada, certo? Porque a minha intenção com essa disciplina é muito trazer perspectivas que são muito inseridas nessa discussão decolonial e ver como elas se interpelam mutuamente outras perspectivas teóricas, né? Então, o que eu pensei é que nas próximas aulas, né, a gente falar dessa questão da pedagogia da encruzilhada. E, na verdade, o que eu coloquei aqui, a pedagogia da encruzilhada, eu acho que tem muito a ver com alguma das coisas que nós falamos hoje, né? Porque ela é uma pedagogia que, primeiro, ela é referenciada em culturas afrodiaspóricas, sobretudo, né? E ela se coloca, e eu acho que nesse sentido, ela dialoga muito com o texto da Beth de hoje, porque a pedagogia da encruzilhada, ela é construída a partir do reconhecimento dessas culturas afrodiaspóricas, nas quais ela se referencia como culturas de fresta, ou seja, culturas que são produzidas pelas disputas. Então, ela não propõe substituir uma coisa pela outra, né? Ela propõe, e aí o Luiz Rufino, que é esse autor, ele vai, por exemplo, um conceito por meio do qual ele discute isso é o que ele chama de rolê epistemológico, né? O rolê epistemológico algumas pessoas aqui já leram isso, eu acho. O rolê epistemológico é inspirado no movimento da capoeira, né, que é o rolê com o movimento da capoeira. Então, o rolê epistemológico é a ideia de você fazer um movimento que ocupa o vazio deixado pelo outro, mas que não procura, por outro lado, vencer o outro, mas procura o tempo todo se colocar no jogo. Então, nesse sentido, ela é uma pedagogia, né, porque ela é referenciada em Exu, e Exu é o orixá da encruzilhada, né, que habita no caminho. Então, então, por isso que eu acho que ela dialoga com o texto da Beth que nós lemos hoje, porque ela é uma pedagogia que ela se estabelece a partir do entrelaçamento de caminhos, né, e não pela escolha de um determinado caminho único. Então, caminhos que estão sempre no jogo, né, como eles dizem. E o que eu quero falar semana que vem assim, eu coloquei aí um texto do Luiz Rufino, que é o autor que propõe que fez doutorado lá na UERJ em Educação no Proped, e um outro texto meu, do Diego e do Ellison, que estava aqui agora, mas acho que saiu,
que é um pouco como a gente tem se apropriado dessa discussão da pedagogia da encruzilhada para deslocar esses sentidos essencializados da matemática escolar, né? Então, seria uma reflexão do que é uma matemática da encruzilhada, assim, quer dizer, também falei errado, mas seria uma discussão nesse sentido, de uma matemática da encruzilhada, quer dizer, uma matemática escolar que se entende tendo a dúvida como categoria central, vamos dizer assim, em lugar da certeza, né, que é uma coisa que é muito determinante na matemática escolar, e eu acho que em outras disciplinas também, mas na matemática muito. Então, essa perspectiva da pedagogia da encruzilhada, eu acho que ela vai dar muita discussão também, porque eu acho que ela tem essa característica de se pensar a partir da diferença entendida não como algo transitório, e também, por outro lado, ela é referenciada nas culturas afrodiaspóricas. Então, o Luiz Rufino, que é o autor, ele tem uma defesa, inclusive, da própria linguagem, né? Ele defende uma decolonização da linguagem. Vocês vão ver a forma como ele escreve o texto, vocês vão perceber o que eu quero dizer com isso. Bom, e aí depois a gente vai ter uma discussão sobre interseccionalidade, né? Que está faltando indicar os textos, que eu acho que é uma discussão que é bastante pertinente com isso que a gente está discutindo, com isso que a gente tem conversado aqui na disciplina, e é bem importante para nos ajudar a pensar nessas questões, né, de como essas diferentes pautas se interrelacionam e se entrelaçam. Depois disso, a gente vai ter essa discussão sobre formação docente e cybercultura, né, com a Edmeia Santos, que é uma professora da UERJ, quer dizer, que era da UERJ, agora está na Rural, do Rio de Janeiro, que já vem trabalhando com cybercultura há muito tempo. E o que eu pedi para a Edmeia, e que foi até uma coisa que lá naquela primeira reunião que a gente teve, algumas pessoas fizeram essa sugestão, né, que é assim, que a gente pensasse nesse momento que a gente está vivendo, né, assim, da pandemia, do ensino remoto, etc., né? Então, a Edmeia, que é uma pessoa que já vem trabalhando com formação docente e cybercultura, tem pensado bastante nisso, né? Então, esse dia aí, dia 8/10, é um pouco para a gente pensar nesse momento que a gente está atravessando, né? Assim, depois disso, né, a gente vai ter uma discussão sobre branquitude, né, que eu acho que com o professor Lourenço Cardoso, da Unilab, que é um autor que vem trabalhando bastante com essa questão da branquitude, que é uma discussão que que eu entendo assim, se a gente pensa nas perspectivas decoloniais, eu vejo essa discussão sobre a branquitude como uma coisa que é inevitável, né, porque se a gente entende, a partir da discussão decolonial, por exemplo, a questão da invenção da categoria raça como, quer dizer, uma invenção do branco, né, do colonizador, para estabelecer um sistema de hierarquização social, né, a partir daí a gente entende que o branco, o europeu, o colonizador, ele inventa categorias de raça para racializar o outro, né? Então, o branco não é racializado. O branco, quer dizer, nessa invenção da categoria raça, das categorias de raça, o branco se coloca num lugar de normalidade ou de centralidade, e o não branco fica num lugar do exótico, enfim, do periférico, etc. Então, e esses autores denunciam que isso acontece, isso atravessa muitas vezes os próprios estudos sobre questões étnico-raciais, né? Que a questão do racismo e tal, etc., é sempre, vamos dizer assim, estudada muitas vezes na academia, jogando o peso no negro,
ou no não branco, enfim, no indígena, etc., né, assim. Então, essa discussão sobre branquitude, como eu disse, é uma discussão que eu entendo como inevitável a partir da discussão decolonial, porque é a racialização do branco, né, assim, é o entendimento do lugar do branco na constituição do racismo, por exemplo, né, nas diversas instâncias, vamos dizer assim, em particular na educação, na escola, na universidade. Então, acho que essa discussão é bem importante. E depois, que eu chamei de sabedorias outras, né, porque um autor que eu gosto muito é o Ailton Krenak, esse livro aqui dele é aquele de 2019, não sei se está errado o ano aqui, mas é aquele que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, assim. E isso também, eu acho que tem um pouco a ver com a pedagogia da encruzilhada, porque é a proposição de uma discussão de como a gente pensar a partir de referências, assim, no sentido epistemológico e ontológico mesmo, vamos dizer, a partir de referências em outras culturas, pode deslocar sentidos que são naturalizados nas nossas práticas como professores e como pesquisadores na área de educação. Acho que a pedagogia da encruzilhada e o trabalho do Krenak e de vários outros autores indígenas, né? Eu trouxe o trabalho do Krenak, mas tem outros também que eu acho que valem a pena, tem vários outros que eu acho que valem a pena nesse sentido. Eu acho que elas nos ajudam a desnaturalizar as coisas, né? Então, nessas próximas aulas, eu pensei nessas coisas, nessas ideias. Então, de propósito, nessa disciplina, eu estou como se fosse assim, meio intercalando determinadas discussões, né? Assim, a gente poderia ter uma estrutura que, tipo assim, a gente falasse um monte de coisa de teoria de currículo, depois falasse de decolonialidade, assim, mais separada em blocos. Então, eu pensei, de propósito, em intercalar essas coisas para a gente poder pensar como elas se interpelam mutuamente. A ideia é essa. E depois disso, a gente tem ainda 3 encontros livres. A minha ideia nesses 3 encontros livres é, depois da gente ter discutido essas coisas aqui todas, trazer novamente autores que vão falar dessas teorias de currículo, né, assim. Então, para ver como essas coisas, como eu disse, se tensionam e se interpelam mutuamente. Então, aí que eu acho que depois da gente ter pensado várias coisas assim, de pedagogia da encruzilhada, de interseccionalidade, ou dessas sabedorias referenciadas nas culturas originárias, etc., assim, a gente, depois de ter discutido isso bastante, discutir de novo essas teorias de currículo. E aí eu acho que é bacana trazer esse trabalho da Carmen, por exemplo, que vai pensar sobre como nós operamos de uma perspectiva pós-crítica com a categoria conhecimento, e ela vai fazer um contraponto para o que a Beth fala nesse texto. Então eu estou intercalando essas coisas de propósito. Mas eu queria ouvir um pouco agora o que vocês acham disso. Professor, Pedro. eu gostei da proposta, acho que é justamente temas que acabam se entrelaçando no percurso do curso da disciplina, né? Agora, uma coisa que eu queria colocar para a turma e para você também, é em relação à avaliação, que desde quando eu vi as 2 propostas, eu fiquei com vontade de conversar sobre, só que como a gente estava com o convidado, eu achei que não seria pertinente, né? Então, hoje é um bom dia para a gente conversar sobre isso, porque Isso. não está com o convidado. Pronto, isso, justamente, porque assim, eu vi que, ao mesmo tempo que é um relato afetivo em relação à disciplina, e eu acho que principalmente ao tema,
do decolonial, né? Uhum. E o relato acadêmico, eu não consigo ver as duas coisas separadas, porque assim, eu vejo o decolonial também como um movimento nosso enquanto pessoas que está propondo estudar e se decolonizar também nos processos, Sim. né? Aí eu queria perguntar o seguinte, se poderia, e aí fiquem abertos, a pessoa entregar os dois ou fazer um trabalho trazendo essas duas questões, entendeu? Porque eu acho que, por exemplo, eu que vou trabalhar no meu projeto com as narrativas de professores de educação física e a ideia de currículo, eu acho que eu tenho que me colocar também no processo enquanto professor de educação física, né, e trazer a minha narrativa também. E aí, a ideia de uma pesquisa-formação, né, talvez. Eu acho que é só uma proposta, assim, né? Sim, então. Ótimo, foi bom falar nisso, porque eu também já estou querendo falar nisso em alguns encontros, mas a gente nunca tem chance, né? Exatamente por isso. Então hoje é um bom dia. Assim, primeiro até a Marilza perguntou lá um negócio que ela falou que não entreguei as reflexões, posso entregar agora, assim. Aí eu respondi lá, não sei se vocês viram, pode. Então, antes de mais nada, antes de entrar nessa questão específica que o Pedro falou, eu queria deixar claro o seguinte: eu rejeito, como eu já falei, essa ideia de normalidade, né, nesse momento. Assim, eu rejeito a ideia de normalidade sempre, mas em particular nesse momento de que essa normalidade passa por uma banalização da pandemia, né? Assim, acho que a gente. Então, por exemplo, Juliana quer falar? Não. Sim, eu vou falar sobre isso, mas isso que eu estou falando é uma coisa anterior, na verdade. Eu vou explicar o que eu pensei com esse negócio que eu chamei de relato de afeto e relato acadêmico, beleza? Mas um princípio básico é isso. Como eu falei, eu rejeito essa ideia. Então, assim, como eu já falei várias vezes, eu acho que a gente não pode, assim, banalizar o fato de que a gente está passando por um momento trágico, né? E esse momento trágico, tanto no sentido material, assim, para vários de nós, como no sentido emocional, né? Acho que alguns de nós já perderam pessoas próximas, eu já perdi amigos que morreram, enfim. Além disso, a gente sabe, assim, uma questão pragmática, né? Lidar com o nosso dia a dia não tá fácil. Hoje mesmo para mim foi super difícil, que eu tive várias demandas domésticas aqui. Eu tenho minha mãe que tem 91 anos que mora comigo, que normalmente teria uma cuidadora, tá sem a cuidadora, e tá sendo super difícil atender então outras pessoas têm filho, enfim, não vou ficar falando isso, mas só para demarcar, né, que eu acho que a gente, ao pensar na avaliação, a gente não pode esquecer dessas questões. Então, o que eu pensei? Quem não entregou nada até agora, não tem problema, entendeu? Passa, entrega. O que eu penso eu propus essa avaliação em 4 componentes, vamos dizer, né? Uma, participação nas discussões, e tanto a participação assim, quem fala durante os encontros síncronos, ou quem fala lá na plataforma, enfim, a participação no sentido amplo. A outra é a contribuição com essas reflexões e questões semanais. E aí eu não estabeleci tipo um mínimo, quem entregar tipo assim, 10 vai tirar B. Não estou pensando dessa maneira cartesiana, assim. Então, a segunda componente seria essa, e a terceira e a quarta componente seriam os 2 relatos. Mas o que eu penso em fazer é o seguinte: no final da disciplina, eu vou olhar o que cada um conseguiu produzir. Então, beleza, se a pessoa entregou tudo, fez tudo, então, ótimo, vai ficar com A, né? Que no final tem que aparecer uma nota lá, né? Assim, quem não conseguiu, a gente vai conversar. Eu acho que é isso que eu penso, entendeu? Quem, por qualquer motivo, e quem não fez nada, quem abandonar a disciplina, também ninguém vai ficar reprovado, assim, não quer dizer que todo mundo vai ser aprovado, mas vai ter trancamento, vai ter. Eu acho que não faz sentido ter reprovação nesse momento. Para mim nunca faz sentido, mas mais ainda nesse momento, enfim.
Mas o que eu pretendo no final é olhar um por um o que cada um conseguiu produzir, e depois, se for necessário, conversar com as pessoas e entender o que a pessoa vamos dizer assim, aproveitou dessa disciplina, etc. Né? Isso eu acho que é a forma que eu consegui pensar de ter um tipo de avaliação que não banalize esse momento. Entendeu? Beleza? Então, quem não entregou nenhuma reflexão semanal pode começar a entregar agora, porque no final eu vou fazer isso. Ou pode entregar as atrasadas também, não tem problema, se quiser, entendeu? Beleza? Só queria te Fala. dizer que eu tremo a cada vez que eu olho a atividade e vejo que ela vale 10 pontos. Não, mas isso é porque tem lá no... Eu sei, do sistema. Isso é do Google. Acho que até poderia ter botado, eu nem prestei atenção nisso, para ser sincero. Eu penso, não combina com o Vitor, mas vamos Não, lá. eu nem tinha pensado nisso, mas assim, eu acho que até poderia não ter colocado lá no Google Classroom, tipo uma nota, mas eu nem prestei atenção nisso. Enfim, mas o que eu pretendo, deu para entender? Vitor, Karen. Eu acho que sobre a postagem das perguntas, né, as postagens semanais, eu fico pensando que às vezes poderia ser tanto uma pergunta, né, antecipada, mas também um comentário, porque às vezes eu acho que durante a aula a gente reflete sobre tanta coisa, né, porque ou tem um convidado que está apresentando e ajuda a gente a entender um texto. Então, de repente, poderia estar aberto para ser tanto uma pergunta anterior à aula, quanto um comentário que surja, né, uma reflexão que surja depois da aula. Não sei. Não, pode ser. Então, quem quiser postar sobre aulas anteriores também pode, nesse sentido que a Karen falou. Entendeu? Beleza? Victor, tira uma outra dúvida. Deixa eu ver se eu entendi. Num primeiro momento, ao final, você vai olhar o que a gente postou. Só um esclarecimento, Érica. Eu ainda não respondi a questão do PRI, não cheguei lá. Entendeu? O que eu falei é uma coisa anterior, que a Érica botou uma pergunta. Eu vou chegar lá ainda, mas fala. Então, num primeiro momento, quando chegar lá no novembro, você vai olhar as postagens que a gente fez relativas às questões ao longo do curso, é isso? Também, não é só, são 4 coisas: a participação na disciplina, postagens, postagem específica dessas questões / reflexões e os 2 relatos, beleza? A minha ideia é, no final da disciplina, os 2 relatos que eu não respondi o comentário do Pedro ainda, entendeu? Mas vou chegar lá, mas vamos dizer, são 4 coisas. Quem fez tudo, entregou, maravilhoso. E o Vitor travou. E será que ele percebeu? Se a gente não caiu, acho que ele só travou. Oi, alô? Oi, você tinha travado. Mas eu estava ouvindo vocês. Voltou agora? Ainda bem que a gente está falando mal. Agora estão ouvindo? Eu estava ouvindo normal, assim. Mas enfim. São 4 coisas, beleza? Aí eu vou chegar no final e olhar. Por exemplo, Maria Helena fez tudo, beleza, passou, um abraço. Aí, digamos, Karen não fez 3 relatos só. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai conversar. Basicamente é isso. Entendeu? Certo? E nessa conversa, isso tem escrito lá no... Esse negócio que a Juliana colocou aí no chat. Gente, eu tô meio lento hoje, acho que é o calor. Esse negócio que a Juliana colocou aí no chat tem nesse arquivo que está projetado aí, que tá lá também. Tem dizendo, deixa eu pegar aqui, peraí. Ó, isso aqui. Beleza? Essas 4 coisas. Certo? Então, basicamente, a ideia é quem fez uma parte significativa, quem não fez, e qual é o objetivo dessa conversa?
é entender como essa disciplina ajudou a pessoa, digamos assim, como essa disciplina, entendeu? Contribuiu com a pessoa de alguma forma. Beleza, então a minha ideia geral é essa. Ficou claro isso aí? Então, quem entregou tudo ou uma grande parte, beleza. Quem não entregou, a gente vai conversar. É isso. Beleza, agora chegando na questão do Pedro. Antes de chegar à questão sobre isso, tem mais alguma pergunta? Ou questionamento, ou sugestão? Eu tenho. Fala. Foge um pouco sobre a questão de currículo, Uhum. mas está um pouquinho ligado à formação de professores. Mas é uma sugestão de um tema. Isso, sobre a questão sobre a avaliação. Porque acho que a avaliação cai muito nesse esquema, porque a avaliação é uma forma do professor demonstrar poder também. É uma colonização. E eu acho que é importante a gente ter alguma visão decolonial ou não, né? Também sobre essa questão da avaliação, da gente pensar em como a gente trabalhar com avaliações, que eu até brinquei que a avaliação sempre metendo medo. Mas não é para ser, né? Era para ser um momento de você, o professor, avaliar o aluno, se ele aprendeu, e também do professor se avaliar, né? Se todo mundo não entendeu, mas às vezes o problema não está no aluno. O professor está nas condições de trabalho, entre outras coisas. Acho que seria legal a gente trabalhar com esse tema. Não sei se todos concordam. Já tem algumas pessoas apoiando aqui no chat. Beleza, acho que pode ser. Tem sugestão de algum autor? Eu vou procurar, me lembro de ter lido um texto sobre avaliação e também vou procurar com meus amigos universitários. Tá. Ele está sugerindo que seja um dia sobre avaliação, para a gente discutir a avaliação numa perspectiva decolonial. Isso. Eu vou falar agora sobre o relato, Washington. Vitor, Beleza. posso perguntar um negócio antes? Pode. Vocês estão visualizando as 4 coisas agora na tela de vocês? Porque para mim não aparece. Certo, pode. Uma pergunta, olha só, sobre o trabalho 1, que é o relato acadêmico. Então, vou falar sobre isso. Vou falar sobre isso agora. Tá, pergunta. Fala. O que é? Era o seguinte, tem que ser individual, não pode ser em grupo, porque assim, se a gente pretende depois fazer um artigo, ou, né, assim, um trabalho mais para frente, mesmo que não necessariamente a gente refletisse especificamente sobre o projeto da gente, mas sobre o que fez a gente refletir nessa disciplina. Porque, assim, ano passado, quando eu fiz a disciplina com você, a gente fez um trabalho em grupo. Então, assim, para mim, eu acredito que Freire, Lúcia e Bonner foi muito bom. Então, assim, a gente ter discutido, a gente cresceu em várias coisas. Por isso que eu queria saber se poderia ser o trabalho 1, que é o relato acadêmico, se poderia ser em grupo. A princípio pode ser em grupo, mas deixa eu falar... Quer dizer, é uma ideia. Mas deixa eu falar o que eu pensei. Isso que eu chamei de relato, eu botei esses nomes aí que não me ocorreu um nome melhor, tá? Mas isso que eu pensei de relato acadêmico, vou falar o que eu pensei. Eu pensei assim, uma coisa que trouxesse mais assim, como essa disciplina contribuiu com os projetos de dissertação e tese de cada um mesmo. Entendeu? Então, uma coisa que depois ou pudesse virar uma publicação, ou pudesse virar um pedaço da tese, se a pessoa for usar, alguma coisa assim, que fosse mais assim, relacionada com isso. E o outro, que eu chamei de relato de afeto, eu pensei numa coisa mais livre, numa narrativa assim, que você... Por isso que eu chamei de afeto, como isso te afetou, é afeto nesse sentido, como isso me afeta, né, assim. Tanto como sujeito, como nas atividades profissionais, etc. Como isso me deslocou, me mobilizou, me afetou, enfim. Nesse sentido. Então eu pensei numa coisa, aí é porque a questão do Pedro está congelado, não? Ah, não, para mim parecia.
eu acho que a questão do Pedro é pertinente, porque olha só, eu pensei nesse sentido. Uma que fosse mais assim, padrões acadêmicos, no sentido de que ajudasse nos projetos de pesquisa em andamento de cada um, e outra que fosse um relato mais livre, né, que vocês relatassem mesmo o que vocês pensaram, né, o que isso, como eu disse, nos deslocou, né, essas leituras. Beleza? Agora, como o Pedro falou, também tem uma questão da decolonização dos próprios formatos dos trabalhos acadêmicos, né? Então, nesse sentido, os dois se confundem, entendeu? Eu não estou fazendo nenhuma proposição, não. Eu estou explicando o que eu pensei. Então, um que eu chamei de relato acadêmico seria isso, uma coisa tipo visando uma publicação. E a outra seria uma coisa que vocês basicamente escrevessem o que vocês quisessem, digamos assim, né? Que vocês poderiam, inclusive, nesse outro, ou usar, vamos dizer, outras mídias, digamos. Tipo assim, fazer desenho, por exemplo, quem quisesse. Eu pensei numa coisa bem livre, entendeu? Seria isso. Beleza? Beleza. Não, isso é o que eu pensei. Agora, o que o Pedro quer falar? Se o Pedro não falar, eu queria Eu falar. Eu acho que é bem isso aí. Dá para a gente também pensar na perspectiva de decolonizar o que seja um artigo científico, entendeu? Com certeza, acho que sim. E aí eu acho, por exemplo, nada impede de eu trazer um desenho no meu artigo para mandar lá para a revista, né? Infelizmente, felizmente vai causar um estranhamento muito grande, mas eu acho que é necessário a gente fazer esses movimentos. Então, porque a gente vai tensionando as coisas. Com certeza. Exatamente, eu acho. Eu acho isso. Por exemplo, um pedaço do... Então, esses formatos narrativos, eles já são um tensionamento disso aí, né? Assim. Então, um pedaço da tese do Diego, que estava aqui semana passada, que foi um aluno de doutorado, ele faz um diálogo dos alunos com os indígenas. Ele traz documentos que têm narrativas dos indígenas, então ele discute a decolonização, vamos dizer assim, a relação dos alunos na escola básica com o conhecimento matemático institucionalizado a partir dessa lente decolonial e para, vamos dizer assim, relatar esse dado, em vez de usar categorias e tal, ele faz um diálogo das falas dos alunos com os indígenas. Enfim. Mas eu acho que essa questão de decolonizar os formatos acadêmicos também é uma coisa que seria incoerente se a gente não admitisse isso, enfim. Mas esse relato acadêmico, quem quiser, ele pode ser uma coisa bem caretinha. Ou ele pode ser uma coisa decolonizada também. Agora, Marilza, não sei se a Juliana quer falar. Então, é porque eu concordo com o Pedro. Eu também estou no caminho de construir uma metodologia, de seguir o caminho da metodologia narrativa, e eu não vejo possibilidade de desvincular um relato do outro. Né? Eu, como pesquisadora, segundo a metodologia narrativa, eu posso mexer com o conteúdo, com a composição, né, do texto, com a forma com que ele se apresenta, e manter uma filiação teórica, manter um conteúdo temático, mas eu posso também poetizar, eu posso falar de mim e do outro, eu posso colocar em diálogo a fala dos autores e a dos narradores, e apresentar o meu ponto de vista. Então, né? Quebrar aquela questão assim, referencial teórico, não sei o quê, né? Você pensar num... Acho que é nesse sentido, né, Marilza, que você está falando. E aí... Então, referencial teórico tem a fala dos autores. Eu não sei, eu acho que é isso que o Pedro está
nesse sentido também. Não, mas quando eu propus os dois relatos, não é achando que um não é atravessado, o relato acadêmico não é atravessado pelas nossas subjetividades, não é isso. Uhum. É que um fosse mais, assim, mais acadêmico nesse sentido, de entendendo a decolonização do acadêmico também. Eu entendi, Então, porque talvez o artigo que a gente escreva nessa perspectiva decolonial não vá ser aceito no Aqualizar, por exemplo. uhum. Mas, outro dia, foi a Graça Reis, no grupo do Compass, ela convidou o Guilherme Duval, Toledo Prado, lá da Unicamp, e a gente, numa conversa com ele, a gente estava perguntando para ele como é que ele lida, né, na Unicamp, com essa questão da metodologia narrativa, que tem uma resistência muito forte na academia. E aí, ele foi falando das fissuras, como a gente fala aqui. Ele vai a autores que já são muito referenciados, ele, inclusive, né? Para até assinar um artigo dele junto com ele, para ele conseguir ir para uma revista, por exemplo. Talvez a gente precise, a gente que está começando, né, Pedro, precisa trilhar esse caminho. Isso. Então, a Juliana botou um comentário aí no chat que eu entendo que está concordando com isso que a gente está falando. Juliana, quer acrescentar alguma coisa? Oi. Não, é isso, eu falo da Marisa e do Pedro Me Contemplam. É que eu acho que talvez o maior desafio da disciplina é como é que a gente pode desaprender as nossas formas de produzir relato acadêmico, né? Isso. Porque a gente trabalhar como trabalhos paralelos, né, diferentes, eu acho que a gente, às vezes, que a gente já está muito moldado dentro da academia, é um esforço para a gente pensar em como trazer, de fato, esses elementos criativos, poéticos, estéticos. Por isso eu ia corroborar na ideia da gente fazer um trabalho só. Tá, e a Lívia falou aqui que está com dificuldade, então quem quiser, não fugir desse negócio também pode. Agora, o Ellerson quer falar? Oi, Vitor, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Não, é só uma observação que eu fiz ali para um esforço que a gente tem feito na direção de incorporar diferentes modos de se comunicar e produzir academicamente. Isso causa estranhamento. A gente tem tentado incentivar e produzir de formas diferentes. O Vitor, e mesmo na plataforma, tem se comunicado muito também através da arte, da música, enfim, de vídeos. Até a gente mesmo, se você pensar, não só pensando na questão cultural, mas na questão da comunicação, né, como hoje em dia meu aluno me pede para recomendar vídeos para ele do YouTube sobre conteúdo ou sobre relação desses conteúdos da matemática com a área dele de estudo. Enfim, essa comunicação mais puramente textual, né, que historicamente a academia realiza, ela vai ter que se transformar. Porque a gente não vai comunicar mais ninguém, nem com o nosso aluno do ensino médio, né? E além da gente, de repente, não conseguir se comunicar, além de tudo, eu acho que ela é limitada. Eu acho que tem coisas que a gente não vai conseguir expressar num texto e que poderão estar numa imagem, por exemplo. Então, essa questão da música que o Ederson lembrou, inclusive nem sempre eu tenho conseguido explorar isso tanto quanto eu gostaria, assim, por causa, eu acho que dessas questões que a gente está muito atropelado nessa pandemia por várias coisas. Mas a questão da música que eu coloco, como eu falei no começo, para mim essa questão da música não é uma coisa periférica no sentido do estatuto que ela tem na referência acadêmica. Para mim ela produz sentido mesmo, para pensar na atividade de pesquisa. Mas por quê? Porque eu gosto de música, poderia ser outras coisas, assim, ela fala comigo, assim. Para a semana que vem eu já coloquei 3 músicas lá que falam de Exu, que eu acho que são bem, assim, me ajudam bastante a pensar na pedagogia da encruzilhada, assim. Então isso é um exemplo disso, assim, também, eu acho. Mas, enfim, eu acho o seguinte... Vitor, fala. observação. Ou seja, a música não é uma coisa extra para mim, entendeu?
É É e a uma coisa que ela música, tá lá dialogando com os autores. e a Fala. música ela não tem a ver só com a letra. Ela tem a ver com o intérprete, um ritmo, com Exatamente, isso melodia. aí. Ela te Isso aí. desperta afetos Aham. que eles não são transcritos na apresentação da letra. Exatamente, isso aí. Então, nesse sentido, que eu entendo a música, assim como eu entendo que outras pessoas podem entender dança ou outras formas de manifestação, artes plásticas, enfim. Mas eu entendo a música nesse sentido, não é só a letra, né? Assim, ela produz sentidos para aquilo que a gente está pensando, ou seja, ela dialoga com os autores mesmo, né? Inclusive, a gente está escrevendo um texto agora dialogando a educação matemática com samba. Mas, enfim, eu acho que isso é um exemplo disso, dessa questão que a gente está discutindo. E eu acho, assim, basicamente baseado na fala do Pedro, da Marilza, da Juliana, outras referências, isso aí. Eu acho que quem quiser escrever um texto só pode, entendeu? Mas eu não queria abrir mão do seguinte, de ter esse relato mais pessoal, entendeu? Então, algumas pessoas falaram, Lívia, Adriana, que falaram assim, é difícil fugir do formato acadêmico. Então, quem tiver dificuldade de fugir do formato acadêmico, eu queria que fizesse um outro relato mais pessoal. Assim. E quem quiser juntar as duas coisas, pode. Entendeu? Eu acho isso. Tá falando aqui. Beleza? Ou seja, uma vez eu vi uma meme, né? Mas assim, que na verdade era uma foto de um cartaz que tinha em algum lugar, que era assim: é proibido dançar junto, mas quem quiser pode. Eu acho que é um pouco isso. Vitor, esse relato de afetos necessariamente precisa ser um relato escrito, assim, eu pensei por exemplo, um vídeo, coisas assim. Pode ser um vídeo, exatamente, pode ser outras mídias. Beleza. Entendeu? Pode ser uma poesia, pode ser um desenho, pode ser uma mistura dessas coisas, pode ser um vídeo. Entendeu? Beleza, valeu. Alguma coisa assim. Então, para mim, o espírito que eu pensei dessas produções é assim: uma coisa visando ser publicada e uma coisa que me conte o que essa disciplina provocou em vocês. É isso. É isso que eu quero olhar nessa história. Se vocês, quem preferir fazer isso com uma coisa só, beleza. Quem preferir fazer como duas coisas separadas, que eu estou tendo as duas posições aqui, beleza também. E quem quiser usar outras referências e outras mídias também, beleza. Em resumo, é isso. Certo? O que mais? As pessoas que relataram dificuldade em fugir do formato acadêmico querem compartilhar essa dificuldade? Lívia e Adriana. Não sei se teve mais alguém. Oi. Fala. Não, então, quando eu falei dessa dificuldade de fugir, né, é porque, de fato, para mim é um pouco mais difícil, assim. Eu achei até interessante essa discussão. Eu não me lembro quem foi que falou, né, de como também a gente tem que pensar nessa proximidade com o nosso aluno, na nossa escrita e tudo mais, enfim. Mas, para mim, tratando-se de um trabalho de final de curso, eu tenho já... Sei, né, gente? Eu acho que eu sou muito escolarizada, né? Fui bem escolarizada, assim, nesse sentido. Então, para mim, de fato, é um pouco mais difícil
fugir. Esse relato já mais afetivo que você está propondo, para mim também é um desafio, mas eu fazendo separado, eu acho que eu consigo estruturar melhor, né? Vai muito das escritas pessoais, né? Das experiências pessoais de escrita. Para mim, acho que se organiza melhor dessa forma, fazendo separado. Uhum. Então, é isso. Então, nesse caso, eu acho que pode fazer separado. Então, mas o que eu queria com esse trabalho é perceber essas duas coisas de cada um, entendeu? Isso que eu gostaria de ver. Vitor, eu também vou tentar fazer de forma separada, tá? Tá. Mesmo buscando mudar um pouco essa coisa da academia na questão da organização, do relato acadêmico, etc., buscando outros formatos, como os colegas têm colocado e como você colocou. Mas isso é uma coisa que ainda está, como a Lívia colocou, certas coisas ainda são muito arraigadas na gente, né? Então é um processo. Uhum. Mas já que você colocou essas possibilidades, ok? Uhum. Tá ótimo. Beleza. Então, tudo combinado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, eu só quero dizer que eu vou tentar fazer o exercício, porque eu também sou escolarizada, tá, Lívia? Fui bem nessa linha aí cartesiana. Mas é um processo de desconstrução, de tentar ver que a vida e o trabalho, a vida e tudo que a gente faz são uma coisa só, afinal. É uma tentativa de fazer um relato autobiográfico, mas eu não sei se eu vou dar conta. Se eu não der, eu faço os dois. Isso. Eu vou compartilhar depois com vocês, acho que eu já comentei sobre isso, mas acho que eu não mandei ainda. Um pequeno texto que eu escrevi que chama Fazendo um Outing. Eu já falei disso? Não lembro. Não, acho que não. Ah, tá. Que é um texto que eu escrevi que eu quero publicar ainda. Quero desenvolver mais para publicar, mas é uma mistura dessas coisas, que é um relato pessoal que chama Fazendo um Out, porque assim, a grosso modo, eu tô nesse relato que é uma coisa que para mim me marca assim a minha trajetória. É meio que dialogando a questão do fazer um out como gay, né, que é tipo assim, sair do armário e vindo de uma família conservadora, etc, né, assim, de você perceber que você pode estar em outro lugar e dialogar isso com a trajetória de ter uma origem matemática e migrar para a educação, entendeu? Depois eu vou botar lá, porque esse texto está na introdução da tese do Kleber, que eu também é um aluno meu de doutorado, porque a gente quis botar na introdução o lugar de fala de cada um, aí eu escrevi esse lugar de fala. Mas eu acho que isso é um exemplo bem do que vocês estão falando, de como essas coisas estão entrelaçadas. E também tem um monte de diálogo com música nesse texto. No caso, só com as letras das músicas. Mas eu vou botar lá para vocês depois. E eu acho que ele é bem assim, fora do padrão acadêmico, mas eu quero publicar em algum lugar ainda. Isso aí. Mas que mais? Tudo combinado, então? Então, beleza. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso, o Mário está falando ali. Esse percurso de matemática para a educação foi um movimento de muitos educadores, matemáticos, sim. Exatamente. Tá.
Então, beleza. Para a semana que vem, eu gostaria que, como eu falei, eu coloquei lá um texto do Luiz Rufino que fala da pedagogia da encruzilhada e um texto nosso que fala como a gente está se apropriando dessa ideia da pedagogia da encruzilhada para, vamos dizer assim, bem genericamente, para discutir educação matemática, beleza? E eu quero, então, a gente vai falar essas duas coisas, né? Alguns conceitos que o Luiz Rufino propõe na pedagogia da encruzilhada, e também como a gente tem se apropriado desses conceitos. E eu queria também, para a semana que vem, que vocês ouvissem as músicas que eu coloquei lá. Beleza? Que músicas que falam de entrelaçamento de caminhos. Certo? Então, a discussão é a gente pensar numa pedagogia que tenha sua centralidade na dúvida e que não entenda a dúvida como um estado de deficiência transitório. Eu acho que isso dialoga com o texto da Beth que nós lemos hoje, muito, a meu ver, e isso tem uma potência também de chegar às nossas práticas, né, como professores, das diversas componentes curriculares. A Marilza está falando aí, depois a gente, quando for possível, a gente tem que tomar um chopp, né, assim. Eu espero que isso aconteça logo. Tô sentindo muita falta disso. Um boa pedida, boa pedida. Um chopp presencial. Já iniciou o relato. Se vocês quiserem copiar e colar coisas no chat e botar no relato, também pode. Então é isso. Mais alguma coisa? Então falou, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E valeu. Até semana que vem. Bom fim de semana para todas e todos. Tchau. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Valeu.